Olá a todos, esse é o episódio de número 0 do Matite Vômenos. Nesse episódio nós vamos falar sobre muitas coisas, quem sou eu, quem estará no podcast, o que é Matite Vômenos, entre outras coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, à minha direita ou à minha esquerda, não sei como que ele estaria fisicamente por conta do Covid-19. Se você estiver ouvindo esse episódio em 2030, saiba que 10 anos antes vivemos uma pandemia. Estamos em isolamento. Eu e o Helder não podemos fazer essa conversa presencial, mas cá estamos usando da tecnologia. Então, o Helder, quem é você? E aí, galera? Bom, só queria falar também que se você estiver ouvindo em 2030, nós esperamos ter sobrevivido à pandemia, né? Não ter pego o Covid-19, não ter, né? Quem sabe estar fazendo ainda podcast, né? É, Bom, 2030 a gente já vai estar no episódio 300. boa, legal, hein? Helder, mate a nossa curiosidade. Quem é você? Bom, então, começando falando um pouquinho da gente, nos apresentar aí para o público, né? Quem sou eu? Então, quem eu acredito que eu sou? Cara, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer formas de pensar. É alguém que gosta de pensar e gosta de conhecer formas de pensar. Eu acho muito legal ler sobre o pensamento de outras pessoas, né? Seja em livros, né? Ou em qualquer outra mídia, né? Ter contato com pensamentos de outras pessoas, né? Saber como outras pessoas pensam. Eu me vejo também como alguém em constante construção e desconstrução. Como assim construção e desconstrução? Eu vejo alguém que está numa caminhada, né, se construindo como pessoa. Eu estou aí com os meus 32 anos de idade e eu me vejo agora, nesse momento da minha vida, alguém pensando muito sobre a sua própria existência e construindo muita coisa sobre aquela pessoa que eu quero ser e desconstruindo muita coisa daquela pessoa que eu não quero ser. Então eu me percebo alguém que ao decorrer aí desses anos foi muito moldado por todas as coisas que passaram pela minha vida, por todas as pessoas que passaram pela minha vida, situações que a vida trouxe para mim e que me construíram de uma certa maneira. E hoje, com uma certa consciência, eu consigo ver, poxa, isso eu quero desconstruir, isso não é legal, isso eu quero tirar de mim, e, cara, eu quero ir para esse lado, para esse momento, e aí eu quero construir desse jeito. Então eu me percebo como alguém em constante desconstrução de tudo aquilo que eu não acho legal e em constante construção de tudo aquilo que eu quero realmente ser, né, na vida. Como as pessoas dizem que eu sou, como as pessoas me veem, né? Quem me conhece fala algumas coisas a respeito de mim, algumas conseguem acertar, outras talvez errem pela falta de convivência. Se conviverem comigo um pouquinho mais, vão saber que eu não sou muito desse jeito, né? Mas assim, o próprio Adilson, que divide aqui o microfone comigo, ele me diz que eu sou um cara muito inteligente. Não sei o que ele está chamando de inteligência especificamente, mas não me acho tão inteligente assim. Eu acho que eu sou inteligente na média, digamos assim. Eu sou inteligente da inteligência que é disponível a todos, né? Dessa inteligência que é raiz da vida em si, né? Eu acredito que eu tenho essa inteligência como todo mundo tem. Eu não me vejo privilegiado de inteligência, apesar de sentir um quentinho no coração de ouvir que ele me acha inteligente. É bacana, né? Alguém já disse que eu sou fofo, mas eu não me acho um cara fofo e minha esposa também não. Se você bater um papo com ela, 5 minutos, ela vai desconstruir toda essa imagem de que sou um cara fofo para você. Algumas pessoas me veem como um cara muito calmo, né? Muito tranquilo, sossegado. E eu devo dizer que eu sou muito estressado. Só você me ver jogando videogame e não conseguindo passar um chefão difícil numa fase, você vai ver como que eu sou estressado. Posso falar coisas inapropriadas, né? Pro momento. E também, algumas pessoas já me falaram que eu sou um pouco sentimental. E nisso, elas estão certas. Eu sou um cara muito movido pelas suas emoções. As emoções, elas moldam muito como a forma como eu vejo e como eu reajo ao mundo. Então, se eu tiver com muita raiva, eu vou reagir de um jeito. Se eu tiver gostando de uma coisa, eu gosto muito. Se eu não estiver gostando, eu não gosto mesmo. As emoções mexem muito comigo, falam muito comigo. Sou um cara bem sentimental, eu choro quando o Seu Barriga não leva o Chaves para Acapulco, choro vendo filmes de animação,
gosto de filmes de animação pra caramba, é um dos meus gêneros favoritos aí de cinema, né? Filmes de animação. Então, sou um cara realmente sentimental, sim. Hoje eu gosto de assumir esse lado sentimental, né? Por muito tempo tive preconceito com ele, mas eu gosto. Eu sou um cara sentimental mesmo. E aonde eu quero chegar? Bom, eu quero, nesse processo de desconstrução e construção, me tornar o melhor homem que eu puder ser, cara. Eu quero ser o melhor homem que eu puder ser. Quero, hoje que eu sou pai, ser o melhor pai que eu puder, né? Dentro de tudo que eu aprender e das coisas que eu passar para o meu filho. E eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser, em todos os aspectos aí da minha vida. Eu quero estar em constante aprendizado, daí o podcast para poder compartilhar e aprender também um pouquinho com todo mundo que interagir com a gente. Mas eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser, né? Então esse é um pouquinho de mim e, não menos importante, um pouquinho aí do meu currículo, né? Eu sou psicólogo, eu me formei em 2011. Desde então eu tenho trabalhado com clínica, eu atendo aí as pessoas no consultório. Eu também tenho uma especialização em psicopedagogia institucional. Também sou hipnólogo, ajudo, né, as pessoas através da hipnose clínica a lidar com seus problemas, com suas questões. Também sou de currículo. Atualmente eu estou casado, tenho 32 anos, como eu já falei, sou pai de um filho aí de 1 ano e 3 meses. Eu acho que é isso, né? Esse é um pouquinho aí do Welder, né? E você, Adilson? Quem é você? Fala um pouquinho de você aí pra gente. Então, cara, falar de mim falar da gente é bem complicado, né? Então, acho que eu gosto quando a gente fala assim, penso que sou determinada coisa. Não por uma ideia cartesiana, né? Penso, logo existo. Mas porque isso é coisa de ocidental. Mal interpretado, diga-se de passagem. Mas quem eu sou? Eu sou aquele em busca de mudança. Eu não consigo ficar num estado permanente seja de forma de sentimento, seja questão profissional. Eu já trabalhei com muitas, muitas, muitas coisas. Eu brinco que nessa vida eu só não fiz 2 coisas. Eu não trafiquei, não fiz programa. Não trafiquei por uma questão ideológica e não fiz programas por uma questão óbvia, ninguém pagaria. Estou sempre em mudança. E um termo que ele ficou meio clichê, mas quando ele não era clichê, ele parecia muito bonito de se ouvir, que é a ressignificação. Meu pai, ele abandonou a minha mãe e a minha irmã quando eu ainda era uma criança de colo. Eu não tinha memória dele até ele reaparecer quando eu tinha 11 anos, isso, 93, ele reapareceu, mas ele não era a figura paterna. Eu reconhecia a figura paterna no meu padrasto. Então, essa coisa de ressignificar. Para mim, a figura paterna era o meu padrasto, e assim como tantas outras pessoas da nossa geração cresceram com padrastos, e hoje, mais do que nunca, né? A família não é aquela coisa do comercial de margarina. Eu não gosto do comercial de margarina, que dá a entender que todo mundo tem. É uma falsa ideia de que no Brasil todo mundo tem café da manhã, todo mundo tem uma cozinha grande, todos somos brancos, caucasianos, todas as refeições garantidas. E isso me fez uma criança meio que comunista em alguns aspectos assim. Mas eu digo que a culpa não é minha. A culpa foi da minha catequista. Ela me apresentou um sujeito barbudo, cabeludo, que infringia as regras daquele período, e ele dizia que ele veio para que todos tivessem vida, e vida em plenitude, não era uma vida qualquer. Então, a minha ideia de... Eu achei que você ia falar do Marx. Você Não! falou do... Você começou... Porque eu sou comunista, a minha catequista me apresentou um cara barbudo. Eu falei, rapaz, ele vai criar uma polêmica aqui, vai falar, a gente já vai começar o episódio 0 já falando do Marx. Mas tudo Já bem, do vamos Marx, embora. né? Não, Aí você falou... é um cara mais polêmico que o Marx. Ah, Porque bacana. assim, não se tem Uma registro, surpresa né? boa. Pelo menos não na literatura que eu consultei. Se tiver, por favor, alguém segue a gente aí nas redes sociais, manda lá uma mensagem, olha, em tal passagem o Marx andou com prostituta, olha, o Marx andou com cobrador de impostos, olha, o Marx, né, Não, ele... mas foi bacana. É bem, bem doido isso. Esse lance de ressignificar, né, que a gente acha que
a ideia da partilha, da equidade é algo comunista, mas talvez a ideia que fala assim que Buda não foi budista e Cristo não foi cristão é porque a gente não tem essa ideia, né, de equidade. Fala de igualdade, mas não fala de equidade. Quando é equidade, que é até a fala dela é um pouco mais rebuscada, né? Falar a palavra equidade, mais fácil falar igualdade, mas igual ao quê, né? Igual a quem. Mas então, eu sou aluno de escola pública e eu acho muito triste quando alguém fala mal de escola pública. E eu ficava triste quando eu estava na escola pública ouvindo os alunos de escola pública falarem mal de escola pública, professores de escola pública falando mal de escola pública. E depois que eu publiquei meus livros, me formei como contador de histórias, dependendo, o pessoal sempre pergunta: você cobra cachê? E eu digo: depende. Depende do quê? Depende de onde. Se for uma escola pública, eu não cobro. Por uma questão, mas isso é muita ideologia. Não tem problema, eu faço isso não como forma profissional, é apenas uma. Eu enxergo como uma extensão do que eu penso que eu seja. Às vezes eu acho que eu sou um bom contador de histórias e eu faço isso gratuitamente, né? E faço mesmo, não cobro. E mais uma polêmica: cobrar ou não cobrar de escola pública? Já que a gente paga impostos, ora essa. Então, eu não sou a exceção da minha turma de escola, de colegas de escola pública. Eu não sou a exceção, eu sou a regra, né? Porque a única coisa que a gente tem ali, a informação de que a gente precisa estudar muito, se quiser, uma ascensão econômica, porque vendia-se uma falsa ideia. Para se possuir uma ascensão econômica, você deveria ser atleta ou você deveria ser artista da Globo. Quando você tem essa ascensão econômica, o êxito profissional e o êxito acadêmico, eu fico muito feliz. Busco fazer coisas que disseram que eu não faria. Minha mãe fica louca com isso. Louca com isso. Ela fala: menino, você não precisa fazer isso. Vou parafrasear o Jânio Quadros: quilo por quilo. Fiz porque eu quis. E fui descobrir, já depois dos 30, a minha motivação, eu percebi que ela tinha dois combustíveis. Ou ela era abastecida pelo desejo, ou pela raiva. Fiz muitas coisas fazendo uso do combustível raiva. Consegui. Levei em torno de 5, 6 anos para cada projeto. Mas também fiz uso de desejo. E o desejo, estar desejoso de alguma coisa, me levou a coisas incríveis, como, por exemplo, a publicação de 3 livros. Ser contador de história no contexto hospitalar, que você põe lá seu aventalzinho e vai lá contar histórias. Né? Um beijo para todo mundo do Vive e Deixe Viver, se estiver ouvindo esse podcast, e eu espero que estejam. Então, entre a raiva e o desejo, opte pelo desejo. Este sou eu. O que dizem que eu sou? Eu tenho cara de bravo, Helder. Assim como as pessoas acham que você é fofo, as pessoas acham que eu sou bravo. Você acredita? Ah, cara, eu acredito sim, velho. Você passa uma imponência aí de bravo. Cara de bravo, né? É. Sério, né? Não deixa de ser. Eu sempre falo, eu sou um cara sério. As pessoas que não acreditam, depois que começam a conviver. Mas sabe que essa cara de brava me ajudou muito no judô. Eu fiz judô, não sei se eu já contei essa passagem da minha vida para você. Eu fiz judô e eu ia para competição e eu tive um sensei Miguel, que se você é de Guarulhos e fez judô, sabe quem é o sensei Miguel. O sensei Miguel dizia que metade da luta a gente ganha fora do tatame, sem risada, postura séria, sendo um cara comprometido e concentrado no que você vai fazer. Então eu sempre tive uma cara de bravo, assim, e no judô me ajudou muito. Metade da luta eu já estava ganho ali. O pessoal: olha, esse cara é bravo, esse cara é bravo. Eu não sou tão bravo, eu não gostava disso. Venho aprendendo a ressignificar também essa cara de bravo. E as práticas meditativas me ajudaram muito nisso. Dizem que eu gosto de café no nível hard. Eu acho que as pessoas estão erradas. Eu não gosto de café no nível hard. Gosto de café no nível very hard. Erraram nisso. E o que eu pretendo, na sua companhia e fazendo uso desse veículo do Matite Vôminos, nosso podcast. A nossa proposta é aprender uma coisa nova por semana e a gente fazer, né, o uso desse aprendizado, democratizando ele por via dessa mídia. E eu pretendo aprender não só uma coisa por semana, mas uma coisa por dia. O Kobe Bryant, ele falava que se ele treinasse todo dia 2 horas, ele estaria um ano à frente
dos adversários dele, que treinava apenas 1 hora por dia. Então, essa coisa de você poder estar à frente de você mesmo. Kobe tinha os adversários dele dentro de quadra, mas quando a gente pensa na mente, o nosso aliado e também o nosso rival é a gente mesmo. Então, eu quero estar um pouquinho à frente, eu comigo mesmo. Vou parafrasear o queridíssimo Oswaldo Montenegro na música A Lista. Ele diz: onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? E eu pretendo, no futuro, me reconhecer sempre no espelho de agora e nunca mais na foto passada. A gente acaba fazendo coisas das quais a gente não tinha autonomia de dizer sim ou não. Seja por um contexto social, seja por um contexto familiar, seja por um contexto educacional. São vários contextos. E quando você inicia sua fala dizendo que você está constantemente em desconstrução e em reconstrução, acho que é esse fio condutor que nos uniu para esse projeto. É isso. Legal, muito bom. Bom, eu tô muito embalado por músicas infantis ultimamente, cara, porque, né, tô escutando muito o caso do meu filhinho, né? E aí tem uma música de um grupo que chama Tiqueque. Você já ouviu falar? Tiqueque? Tiqueque, já ouviu falar deles? Não. Aí eles têm uma musiquinha que é assim, gente, perdoe aí que eu não sou cantor, viu? Todo mundo quer saber o que quer dizer o nome Tiqueque. Eles têm uma música falando que todo mundo quer saber o que quer dizer Tiqueque. Mas eles não falam o que quer dizer. E aí eu acho que todo mundo quer saber o que quer dizer Matite Vominus, né? Eu digo, É, que pode ser, né? O que é o Matite Vominus? Então explica pra gente aí o que é esse podcast, qual que é a proposta dele. A gente já falou um pouquinho, que é aprender uma coisa por semana, e também eu acredito que não só aprender, mas também compartilhar do nosso aprendizado, né? Às vezes a gente vai trazer temas que já fazem parte da gente, a gente já tem aprendido, né, sobre aquele tema. Então é compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido e aprender uma coisa nova, aprender com as pessoas que interagirem com a gente, que nos sugerirem autores, nos sugerirem pautas, nos sugerirem temas, enfim, né? Mas o que é, né, o Matite Vominos? O que é a nossa proposta com esse podcast? Explica pra gente aí um pouquinho. duas coisas que eu gosto muito no judô, que é o caminho suave, e eu voltei para o judô, ficou faltando uma coisa para concluir, que era a minha faixa preta, e eu fui em busca dela. Ela tem muito semelhante com a pedagogia, que também é a minha formação, que é assim, a gente só ensina o que aprendeu. No judô você não ensina um golpe que você não saiba aplicar. Na pedagogia é a mesma coisa, você não ensina um conceito que você não aprendeu ele previamente. Aí não me recordo de quem é essa frase, me perdoem, se alguém souber, por favor, nos comunique, ou se é da sabedoria popular, que diz o seguinte: ninguém dá o que não tem, ninguém dá o que não tem. Então, como educadores que somos, esse lance de ser educador, ela meio que ficou um pouco para trás. Na realidade, eu me considero, e o pouco que eu te conheço, eu já tenho afirmado isso, que você também é um aprendedor, assim como eu. Então, somos aprendedores. Então, quando criança, e a gente não entendia alguma coisa, os adultos olhavam para a gente e diziam assim: eu estou falando grego? E daí eu vou ter que parafrasear novamente outro cantor. Então, uma coisa que vai acontecer muito, vai ouvir a gente aí ao longo das nossas temporadas, são frases musicais. Então, espero que a gente não tenha problema com direitos autorais, até porque a gente diz de quem que é e não estamos fazendo uso comercial. É o que o Chico Buarque falava, não sei se por ironia ou se por amor. A gente simplesmente dizia que não, logo percebia que o interlocutor não tinha o menor tato, a menor didática para dizer, explicar melhor aquilo que estava acontecendo, ficava dito pelo não dito. E daí esse negócio ficou muito na cabeça da gente, diferente das musiquinhas do seu filho, que eles não explicam o significado, a gente vai explicar o que é o significado, né? Matite Vominos é a tradução da palavra aprendizagem no idioma grego. Você tem aprendizagem e você tem o aprendiz. E o aprender, várias flexibilizações que o mesmo conceito. Aprender, ela pode ter. A origem da palavra aprender no latim é aprender, né? Tomar posse. A nossa proposta para esse podcast é justamente aquilo que a gente já vem dizendo ao longo desse episódio, que é o quê? Nós vamos aprender e socializar aquilo que a gente aprendeu. Porque muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo não têm a oportunidade
ou acesso aos livros que nós temos, os livros que eu tenho, os livros que você tem. O podcast ele é isso, tão democrático, a gente pode gravar, as pessoas podem ouvir como, quando, onde quiserem, né? Esperamos fazer parte da rotina dessas pessoas que estão nos ouvindo. E daí, no nosso processo de ensino-aprendizagem, na busca pela formação, eu percebi que nós meio que nos tornamos basicamente esses adultos. Então, quando a gente explicava algum conceito e a pessoa não entendia, a gente achava que estávamos falando grego. Então, de ouvinte, a gente passou a ser o interlocutor e daí a ideia não estava casando. Então, por isso que a gente abandone aí os títulos, né, de educadores para sermos aprendedores, pois a gente só vai ensinar aquilo que a gente aprendeu e se não tiver ficado claro, pergunte, não existe pergunta besta, besta é aquele que não pergunta, né, e fica com a dúvida. Então a ideia é tirar as rebarbas das dúvidas dos temas que a gente vai se debruçar ao longo aí das temporadas. Fui claro ou estou falando grego, Helder? Então ficou claro a ideia de que o Matitivômenos, então, que é esse movimento de aprender, Matitivômenos, então, é a aprendizagem, de que a gente vai passar o que a gente está aprendendo, o que a gente tem aprendido para as pessoas que nos ouvirem de uma forma mais simples, né? Gostei da sua fala, como você disse, assim, que as pessoas talvez não tiveram acesso aos livros ou as coisas, as vivências, vamos dizer assim, que nós tivemos. E não assim, não só porque eu não tive condição de comprar um livro. É que às vezes a gente não tem acesso a um autor específico porque não conhece aquele autor ou não conheceu aquela obra. Então, assim, é muito gostoso quando alguém fala assim, nossa, cara, você já leu tal coisa? Você conhece tal pensamento? Né? E você fala, pô, cara, eu nunca tinha visto. E aí você pega e se depara com algo novo e quem sabe aquilo traga alguma coisa boa para você. Então, eu acho que é essa ideia também, a gente citar pessoas aqui, pensamentos, mídias, né, diversas, quem sabe você vai lá e, poxa, cara, os caras falaram de tal coisa, aí eu vou lá no YouTube e acho o vídeo que eles falaram e me deparo com conhecimento também, e tiro e desenvolvo o meu próprio Matitivômenos, a minha própria aprendizagem sobre aquela mídia, sobre aquele conteúdo. Então é isso, é a ideia de, pelas nossas conversas, pela nossa troca, eu e o Adilson aqui conversando sobre os nossos aprendizados, quem sabe você possa aprender algo novo também e nos ensinar alguma coisa também, entrar em contato com a gente, né, e falar um pouquinho do que você tem aprendido também, apresentar autores, apresentar obras, mídias para a gente também, né? Eu acho que você foi bem claro, sim. Vamos lembrar que o Matitivômenos, como nossa própria denominação diz, né, o Matitivômenos é o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Não apenas aquilo que é o erudito. O popular tem um conhecimento bárbaro, 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 bárbaro. Falo 3 vezes bárbaro, que é para você ter certeza que é um negócio bárbaro. Por exemplo, a Thaís adora novela. A Thaís é minha esposa. É algo que ela gosta muito. E de repente, outro dia, a gente estava aqui para ficar um pouco mais junto. Eu fui lá assistir novela com ela. Ela está assistindo uma reprise de uma novela das 7, que tem o Fábio Assunção, e ele recitando Shakespeare. E é muito bacana isso. Outra época, que ficou gravado na minha cabeça, eu era solteiro, ainda morava com a minha mãe, e ela estava assistindo uma novela que acho que foi a primeira novela da Tata Werneck. E ela queria, porque queria entrar no Big Brother. E o Pedro Bial, ele faz uso de uma fala do Oscar Wilde. Ele fala, quando os deuses querem se vingar de nós, ele atende os nossos pedidos. Então, para e pensa, é o pop, mas é o erudito. Então, tem pessoas que leem aí essas sagas, Harry Potter, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, são coisas assim que fazem parte do popular, mas tem não posso dizer que eles não são leitores, não posso dizer, ter esse preconceito cultural que aquilo que ele gosta não é legal. A cultura é cultivar. Se alguém plantou, semeou e o outro colheu e consumiu isso, é cultura do mesmo jeito. É claro que algumas coisas nos agradam, outras não, e daí trata-se de uma questão de gosto e não de uma barreira cultural. Por exemplo, meu pai, eu não posso dizer que ele não era um leitor voraz. Por quê? Nunca na vida dele ele leu um livro. Nunca, nunca mesmo. Antes de morrer, ele chegou a me confidenciar isso. Você sabe que ele me viu lendo um livro e ele disse assim, sabe que eu nunca li um livro na vida? E eu, caramba, né? Fiquei pensando aquilo. Mas por que eu tive o hábito da leitura? Porque eu cresci vendo ele lendo o jornal diariamente. Ele ia na banca, comprava o jornal e ele lia com a gana e ele parecia uma enciclopédia humana, de tudo ele sabia uma coisinha. Foi onde eu tirei essa coisa de ser curioso. Eu gosto de aprender coisas novas, né? Meu pai era muito curioso, mesmo sendo uma pessoa, conforme ele dizia, ele era um semi-analfabeto. O que é o semi-analfabeto? É o cara que não estudou
todo o ciclo, né? Hoje a gente tem um novo tipo de analfabeto, que é o analfabeto funcional. Cursou todo o ciclo, mas tem a dificuldade da interpretação. Mas meu pai, ele lia vorazmente o jornal da capa contra capa. Ele lia coisas, principalmente de esporte. Essa proposta do nome, que é o Matitivômenos, o olhar do aprendiz e um pouco de diz que me diz, é justamente isso. É a gente não negar que o conhecimento acadêmico ele tem sim a sua importância, é óbvio, todo tipo de conhecimento é muito importante, os livros e toda a sua sabedoria são muito bons, todos os autores, qualquer área que seja, trazem um conhecimento riquíssimo para nós, e a academia ela é muito importante, tanto que eu fui fazer faculdade, você fez faculdade, mas é dizer também que o processo Matitivômenos, o processo de aprendizagem acontece não só na academia, não só em quem lê, não só em quem estuda, mas tem pessoas que por algum motivo não conseguiram ter estudo nenhum e são muito inteligentes, né? E são muito sábios, de uma sabedoria que vem do popular realmente, vem daquilo que a pessoa teve acesso, das vivências dela. Então, assim, muitas vezes eu ouvi pessoas falando que todo mundo tinha que fazer faculdade. E por muito tempo eu acreditei que todo mundo tinha que fazer faculdade, que tinha que ser alguma coisa. Hoje eu penso que faculdade deve ser algo que todo mundo tenha acesso. Todo mundo tem que ter acesso à faculdade. Agora, tem que ser uma coisa que a pessoa vai se ela quiser. Ela faz faculdade se for parte dela. Porque tem gente que não tem perfil para faculdade. Não porque é burro ou porque... Não, absolutamente, são inteligentíssimos. Mas a inteligência dele é para outro lado. É para outro caminho que não é um acadêmico, né? Para mim, a academia foi uma porta de entrada, né? Eu não segui carreira acadêmica com mestrado, doutorado, mas a faculdade foi uma porta de entrada para mim, para o que eu desenvolvo na vida hoje, para o meu aprendizado. Mas para muita gente, cara, esse não é o caminho, né? Cada um tem o seu caminho, né? Esse caminho está dentro da pessoa. Agora, o acesso à faculdade tem que ser para todo mundo. Se eu quiser, tá lá acessível para mim. E a gente tem que lembrar, a etimologia da palavra faculdade, ela é capacidade, possibilidade, virtude, talento natural. Muitas pessoas já nascem formados. Eu tive professores, eu cheguei a cursar administração de empresas por um período, mais para agradar minha mãe do que qualquer outra coisa, mas como eu tinha ganhado bolsa, fui para administração. Daí, quando eu ganhei bolsa para fazer pedagogia, pulei para pedagogia, que era o que de fato eu queria. Por exemplo, eu tinha professores lá que ele tinha 5, 6 títulos. Ele falava quilos, a gente não entendia gramas. Em contrapartida, o seu Issa, que era um comerciante aqui do bairro, ele tinha 68 títulos protestados no primeiro cartório de notas ali em Guarulhos. Ele mal e porcamente conseguia usar o plural para falar algumas coisas. Isso se a gente usar a visão erudita. Talvez ele não tivesse local de fala para explicar sobre coisas que ele falava, sobre comércio, sobre economia, como criar os filhos, coisas sobre casamento que eu fui aprender com ele. Se eu olhar com o olhar do Matitivômenos, que é aquele olhar de aprendiz, né, o que os chineses chamam de Shoshin, aquele olhar que você está olhando pela primeira vez e aquilo é o baita de um aprendizado que você vai carregar para a tua vida. Isso deve ser levado em consideração. E é uma das nossas propostas com o Matitivômenos. Esse diz que me diz também, podemos navegar pelo mar do senso comum, mas quem vai continuar com a gente vai perceber que a gente só vai ancorar quando chegarmos naquilo que é ciência. E é legal a gente falar também, assim, que por mais que a gente tente, né, dentro do possível, manter uma certa neutralidade, a neutralidade 100% ela não existe. Então, assim, a gente vai... É um podcast, de certa forma, opinativo, né? Porque como eu vou falar do que eu aprendi sem colocar a minha opinião? Então, assim, vai ter muito da minha opinião pessoal, do meu aprendizado. Porque eu posso ler o mesmo autor, escutar a mesma pessoa, passar pela mesma situação de vida e aprender coisas totalmente diferentes do que você aprendeu, por conta da minha forma de ver o mundo, do meu repertório de ferramentas que eu tenho para ler a realidade e aprender com a realidade. Então, assim, vai ter sim algumas coisas que são opinião, né? E você que está nos ouvindo, obviamente, você pode concordar ou discordar. Isso é legítimo, inclusive pode falar pra gente que você concorda ou não concorda, mas assim, não tem como você vir para cá esperando algo totalmente neutro. Tem um pouco de diz que me diz nosso, né? Do nosso olhar, do nosso Matitivômenos, do que a gente tem aprendido com as nossas vivências,
com os autores que chegaram para a gente, com as mídias que a gente consome, com os materiais que a gente se depara no dia a dia, né? E para outras coisas, nós temos a nossa total ignorância. Eu acho que eu nunca tive coragem de dizer isso publicamente. Quando eu tinha ali uns 16, 17 anos, eu me apaixonei por uma moça. E ela meio que se encantou por mim. Aí a gente saiu para dar uma voltinha. E daí passamos do lado de uma jabuticabeira. E eu nunca tinha visto como nascia a jabuticaba. Na minha cabeça, da lógica, né? Aí a gente passa lá naquela primeira fala que eu falei, penso logo existo, aquele olhar cartesiano e não do aprendizado do diz que me diz, e muitas coisas, né? E daí, em algum momento, a gente vai falar da teoria das inteligências múltiplas, nós vamos falar sobre os 7 saberes, e por aí vai. E, botanicamente, eu sempre fui ignorante. Eu sabia o que era pé de gente, e o que era pé de banana, desde que tivesse banana, porque senão eu ia achar que era palmeira. Então, muitas coisas a gente está chegando agora, mas a gente tem essa predisposição de nos debruçarmos, aprendermos, mesmo que parcialmente, para que um pouquinho nosso se junte com um pouquinho do outro, e a gente vai montando essa coxa de retalhos. Não teremos uma verdade absoluta, mas teremos boas risadas para dar e coisas novas para aprender. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que ficou bem claro aí, né, qual que é a nossa proposta. Seja bem-vindo você, se estiver escutando aí a gente. Fique com a gente para os próximos episódios, e venha participar desse processo Matitivômenos aí com a gente, né? De aprendizado, de crescimento. Até a próxima. Valeu, até mais.